por se disponibilizar. A gente vai começar falando porque você escolheu educação física, falar sobre você, se apresenta aí, irmão, por favor. Beleza. Então, me chamo Pedro Silva. Hoje eu sou formado em Educação Física, no bacharel, formado na Unisul, no Rio de Janeiro, em Bom Sucesso. Sou pós-graduado em Preparação Física e Fisiologia aplicada ao futebol. Atualmente eu trabalho como preparador físico e fisiologista de um clube profissional. Trabalho no profissional do AD Guarulhos, que faz parte do Grupo Aster. Então, eu escolhi educação física porque eu sempre fui ligado ao esporte, desde muito novo. Sempre gostei de esporte, pratiquei, tentei ser atleta, não cheguei aonde queria e aí optei por estudar. E como eu sempre fui ligado ao futebol, é uma área que eu já tinha uma inclinação. E aí eu comecei a buscar ali dentro da educação física, eu continuar trabalhando com o esporte, com o que eu mais gosto, que é o futebol. E através disso eu conheci a fisiologia. E aí foi quando eu realmente me apaixonei pela faculdade, comecei a estudar cada vez mais. E hoje eu atuo como fisiologista no profissional aqui do clube. Disputamos até o Campeonato Paulista. Amanhã tem jogo. Então, é, hoje eu me sinto realizado. Aí. Quais são os desafios que você encontra de treinar o pessoal de alto rendimento? Então, existem diversos desafios. Alguns deles são de- o atleta principal, saber da onde ele veio. Às vezes são atletas que não estão treinando, que vêm de férias, às vezes minutaram um pouco na temporada passada. E quando eles chegam aqui, eu preciso fazer todas as avaliações, tanto físicas, procurar ajudar eles a melhorar a sua performance, entendendo que alguns vão ter uma adaptação mais rápida do que outros, levando também em consideração o calendário. A gente, dependendo da equipe que eu trabalho, são calendários curtos. Então, às vezes, é 4 meses no estadual, no profissional, né? E aí a gente precisa encontrar uma maneira de melhorar a performance do atleta para que ele consiga estar atuando ali os 90 minutos em alta intensidade. Então, acho que é um dos maiores desafios hoje é esse calendário curto. Às vezes o atleta chega, você tem que já resolver o problema, trazer uma solução, melhorar a performance. Fala, Pedro. E aí, beleza? Pô, eu tive um problema técnico, cara. O celular apagou e não quis ligar por nada. Sem problemas. Imaginei, te mandei mensagem aí, não chegou. Falei, Ele deve ter caído a apagou. internet. Aí eu entrei em desespero, tentei ligar ele, ficou umas 3 horas tentando ligar ele. Aí deu ruim, mas agora deu certo. Vamos, dá para continuar. Beleza. Quer É, começar? Quer fazer? então, eu vou começar já pela próxima pergunta que deu para salvar aquelas lá que você fez, tranquilo? E peço Beleza. desculpa novamente. Nada, por Quais são os favor. principais fatores que você considera para otimizar o desempenho físico dos jogadores, em questão de rendimento? Beleza. A primeira coisa que eu faço quando os atletas chegam são as avaliações físicas. Daí eu consigo mensurar e entender como é que estão os meus atletas. Então eu faço o ioiô teste, que é o teste de potência aeróbica, e aí eu descubro como ele está na parte aeróbica, quanto ele vai aguentar o jogo e, e outras. E também faço alguns outros testes de salto vertical, tiro 10, tiro de 10, 40, tudo isso para eu ter um parâmetro e encontrar o perfil do meu elenco ou do meu atleta, entender como ele está fisicamente, e aí eu começo a atacar as demandas que estão ali, que estão baixas, entendeu? Então, se ele está ali com a baixa potência aeróbica, eu já dentro do meu programa de treinamento para ele, ele vai ter ali um início com a parte aeróbica maior para que a gente possa potencializar. Como eu priorizo isso? Eu sempre monto
pensando que o atleta de primeira ele precisa resistir o jogo. Então, se eu tenho 4 semanas de preparação, 2 e meia são voltadas para resistência e as outras 2 eu já começo a entrar na parte anaeróbica. Isso assim de forma bem por cima. Claro que a gente vai separando por valências. Hoje eu trabalho com periodização tática, então cada dia vai ter uma valência, às vezes tem até duas, dependendo de como está a semana. Então é basicamente isso que é, eu utilizo para poder aumentar a performance dos meus atletas. São as avaliações e depois atacar ali os pontos que são fracos e potencializar os que são fortes. Eu entendi. E como você avalia e monitora o progresso do físico dos jogadores? Então, pelas avaliações que elas são feitas de tempos em tempos, a gente utiliza aqui o GPS, que é como eu monitoro o treino. Eu vejo como ele está saindo, por exemplo, é um dia de força no campo, ele precisa fazer um tanto de aceleração, e aí você começa a ver que aquele mesmo treino, na outra semana, ele precisa ter um aumento. Se não aumentou, a gente começa a buscar entender o que está acontecendo com o atleta, como ele chegou para treinar, e o que eu faço? Eu pego um parâmetro do jogo e aí distribuo ele durante a semana. Então, vamos lá, ele corre, são, sei lá, uma faixa ali mais ou menos entre 10 e 12 quilômetros. Eu vou dividir essa quantidade, vou multiplicar por 3 e vou dividir durante a semana. E o atleta, ele vai automaticamente, nas métricas que o GPS dá, a gente começa a ver que aquele treino daquele dia ou ele começa a fazer, se cansar menos, ou ele consegue fazer mais acelerações, ou ele consegue fazer mais sprint. Então, dentro das métricas, a gente consegue ver tudo isso, dentro com o GPS. Entendi. E qual os cuidados você tem ao planejar treinos para evitar o overtraining? Então vamos lá. Existe uma coisa chamada monotonia. A gente tem que fazer com que as cargas variem ao ponto de que não gere o overtraining. Um excesso de carga muito alto o tempo inteiro, então isso vai gerar, tem uma possibilidade muito grande de gerar lesões, ou muito baixa e de gerar destreino. Então, toda sessão de treino ela vai ter um número, assim, de forma bem simples, um número de carga. Então, por exemplo, segunda-feira, a carga ela vai estar lá, vai ser de 0 a 10, vai ser 4. Na terça-feira, vai ser 5. Aí chega na quarta-feira, que é o dia que a gente abre o campo, já é ali uma carga de 8, de 0 a 10, 8. E aí começa a diminuir no decorrer até o dia do jogo. Então, essa variação das cargas, ela vai fazer um desvio, você vai encontrar o desvio padrão, vai ver a monotonia, vai ver que as cargas variam bastante. E com essa variação, a gente protege a lesão, a gente protege de um overtraining, protege até de um destreino, entendeu? Entendi, cara. É, E como você avalia o impacto do condicionamento físico no desempenho geral do time? Então, hoje é muito importante a parte física para os atletas. Alguns estudos já mostram que até na Premier League a distância ela se manteve ali, o padrão de distância. Porém, o jogo começou a ficar mais intenso. Então, o número de acelerações aumentou, o número de sprints aumentou, os números de sprint acima de 25 km por hora aumentou. Então, tudo isso demonstra que a parte física, a preparação, ela tem que ser muito bem estruturada, porque a gente, durante a semana, a gente tem que conseguir colocar o jogador, expor o jogador a altas velocidades, para que dentro do jogo ele consiga fazer aquela quantidade de sprint necessário ou se manter, ou aumentar, entendeu? Por exemplo, se ele fazia lá 11 sprints acima de 25 quilômetros, ele precisa hoje a gente precisa estar sempre melhorando, e aí ele precisa no próximo jogo conseguir fazer 12, 13, ou pelo menos se manter naquela quantidade de sprint, porque o futebol ficou mais dinâmico, a gente tem muitas funções, a gente tem o fisiologista, o preparador, o analista, o treinador, tem os auxiliares,
então tá todo mundo estudando o jogo o tempo inteiro. Então, hoje, o futebol está muito dinâmico. Não tem espaço até para correr, para você correr errado, entendeu? Para um atleta sair da zaga e ir lá até o juiz no meio-campo. Aquilo ali ele gastou alguns metros, ele gastou uma quilometragem, talvez até uma aceleração, talvez até um sprint. Então, tudo isso é estudado para que a performance ele venha cada vez aumentar e a gente conseguir que o atleta consiga entregar o melhor dele. Então, o preparador físico, o fisiologista, ele está ali para potencializar o que o atleta vai fazer. Entendi. E quais são os principais desafios ao trabalhar com atletas de alto rendimento? Então, existem diversos desafios, né? Calendário, talvez um pouco da postura do atleta. Alguns são profissionais, outros nem tanto. Então, isso acaba atrapalhando um pouco. Alguns atletas se cuidam muito, têm um descanso, se alimentam bem, outros nem tanto. Então, quando sai da parte ali do campo, que é onde a comissão pode controlar, a gente pode controlar, a gente tem essa dificuldade, essa situação de que cada um vai ter que se tratar de forma individual. O Kaká disse há um tempo atrás que se ele tivesse a estrutura que tem hoje, tivesse investido num fisioterapeuta, ele teria vivido é, ainda mais coisas. A gente diz do Kaká que é sensacional, foi eleito melhor do mundo. A gente sabe o que ele produziu na nossa seleção e aí pelo Milan e outros clubes que ele passou. Então, a dificuldade, eu penso muito ali de como o atleta se cuida pós-treino, então, o que ele se alimenta, depois que ele sai ali do clube, aonde ele descansa, tudo, todas essas variáveis a gente tem que tentar controlar o máximo, entendeu? Mas muita coisa ali a gente tem que ter essa parte do atleta, dele se cuidar, além da estrutura no clube. Tem clubes que têm muita estrutura, outros nem tanto, e aí cabe ao preparador e ao fisiologista buscar recursos, buscar situações onde você consegue minimizar os riscos de lesões. Esse pós-treino, no caso, então acaba sendo muito importante, né? Como é que ele vai descansar, Exatamente. alimentação, né? Exatamente. Pós-jogo, ó, um jogo, o pico de dor assim acaba batendo em 48 horas, né? Em alguns lugares você trabalha com folga pós-jogo e treino no D mais dois, que seria D o dia de jogo, mais dois seriam 2 dias após o jogo. E eu já gosto de trabalhar de uma outra forma. Ele se apresenta após o jogo, ele faz o recovery, ele faz ali a parte ali com o fisioterapeuta, faz uma botinha, ele faz uma liberação, uma massagem, algo do tipo. Ele faz um trabalho de membro superior e a gente coloca ele no campo ali só para dar uma movimentada de 10 a 15 minutos para a gente ajudar essa melhora da recuperação dele, dali do ácido lático, dos resquícios metabólicos do jogo. E no ápice do cansaço dele, que é o 48 horas, que a gente chama, que é o índice de dor tardia, muitos jogadores são 48 horas, tem uns que são até 72 horas, a gente tenta que nesse dia a gente tenha o mínimo de carga possível. Isso na melhor situação, no ideal. No real, a gente tem às vezes folga no dia seguinte e no D mais dois a gente começa o recovery, começa ali o treino só para movimentar, o que a gente faria no dia seguinte, a gente traz para o D mais dois e faz ali esse trabalho de recuperação da volta do atleta com a carga bem baixa para ele poder, que ele ainda está num processo ali de recuperação do último jogo, porque a gente fala que o jogo é o caos, é incontrolável. Então a gente não consegue dizer quantos sprints ele vai dar, quanto ele vai sentir, porque cada jogo, cada situação de jogo, ele muda o tempo inteiro. Às vezes seu time está ganhando e vai correr muito mais, às vezes seu time tá ganhando e vai correr menos, porque dependendo do modelo de jogo do treinador, o intuito é mais posse de bola, é mais troca de corredor. Tem treinador que prefere que o atleta seja mais intenso o tempo inteiro, chegue com menos passe, é, faça menos passe até chegar o último terço ali do campo. Então, isso varia muito, entendeu? De treinador para treinador. E a gente tenta sempre
cuidar de tudo isso para que a gente evite lesão, né? Um atleta que se lesiona menos, ele é um atleta que consegue performar por mais tempo, ele consegue produzir mais para o clube. Então, a recuperação é algo importantíssimo. Um atleta que se recupera bem, ele consegue manter o padrão dele, ele consegue performar cada vez mais, ele consegue ter uma excelente temporada. Entendi. Vai evoluindo cada vez mais com a recuperação que ele tiver ali Isso do. aí. E quais dicas você daria para jovens preparadores físicos que querem entrar nessa área também, como treinador de alto rendimento? Entendi. Posso falar assim mais na parte da preparação. Eu acho que a gente tem que estar sempre estudando, buscar entender as demandas, buscar bons professores, boas referências, entender quem são as referências, sempre estar estudando, buscando os artigos científicos. É, Para entrar nesse meio do futebol, a gente precisa de network, então está sempre buscando alguns cursos que vão estar especialistas do mundo da bola, para que você tenha network, entenda como eles trabalham. Eu estou sempre em reunião, às vezes com outro dia eu estava em reunião com o fisiologista do Red Bull para entender como eles trabalham lá, para ver que aí eu vi que não tinha tanta diferença. Você vai trazendo essa troca, você vai aprendendo o tempo inteiro. Para entrar nesse meio é um pouco difícil, mas ao mesmo tempo, tudo que você procura, você acha. Você tem que ter paciência para poder viver daquilo que você gosta. Entendi. Só para a gente fechar agora, é, e como você busca se manter atualizado com as novidades, tendências, sobre a preparação física esportiva? Então, a gente busca estar sempre fazendo cursos da CBF, tanto de preparação como de treinador. Fiz agora a licença C de treinador para entender como um treinador trabalha, até porque lá fora você, quando vai trabalhar, você trabalha como auxiliar, você não trabalha como preparador. O treinador tem sua comissão, ele traz seus auxiliares. Se é preparador, se é outro auxiliar, alguns clubes lá para fora, eles não se metem nisso, eles se contratam como auxiliar. E para estar no campo, você precisa estar fazendo as licenças da CBF. Então, sempre está buscando, como eu disse, referências, professores que são referência, preparadores que são referências, fisiologistas, tá em contato. Se você entrar no Instagram, você consegue ter contato da eles, consegue ter contato a mim. Então, quando eu comecei, eu sempre buscava preparadores físicos que trabalhavam com atletas de alta performance, que eu já sabia que eram referências, mandava mensagem. Tem curso, artigo, você vai estar sempre buscando ali, tá olhando os artigos, buscar professores, livros de professores ali renomados. Tem muitos, hoje tem Ciência da Bola, tem bastante Instagrams aí que venham falando do futebol e vem disponibilizando cursos com professores que trabalham em clube, que tem essa vivência, porque a teoria e a prática, ela tem uma linha assim muito tênue, então algumas coisas da prática não está na teoria, algumas coisas da teoria você só vai aprender na prática, porque você tem que conseguir pegar o artigo ali, entender o que ele está te passando e comparar com outros artigos e até mesmo com a sua realidade, porque alguns artigos são a segunda divisão da Noruega, é diferente, o clima é diferente daqui, então você vai entender o conceito e tentar trazer para a sua realidade e adaptar. Então, tem que ter a prática, o cara tem que começar numa escolinha ou tentar bater na base de um clube e arriscar, arriscar, buscar por isso mesmo, estar se atualizando, buscando, sempre em contato com pessoas que já trabalham no meio. E é assim que hoje eu me faço, sempre buscando network, fazendo cursos. Assim a gente vai aprendendo e evoluindo e entender que a gente nunca vai saber tudo e que ao mesmo tempo você tá aí para quanto mais você ensina o próximo, mais você aprende, quanto mais você se coloca na posição de escutar, você consegue evoluir muito mais. É, entendi isso aí. Obrigado, Pedro. Te agradeço novamente pela ajuda, a disponibilidade também, né, pelo horário. Sem E só problema. pedir para deixar teu Instagram aí também, Meu Instagram é Prof. Pedro Silva. tranquilo.
E Segue você também lá. autoriza, que eu vou apresentar isso para a turma, né? Você autoriza também? Autorizado, Valeu, com Pedro. Obrigado, certeza. tá, irmão? Valeu.